Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos, a missionária Eva, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, evangelista Manuel. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu vou estar ministrando a palavra do Senhor, mas eu quero estar louvando a harpa, para que assim os irmãos venham glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz.
do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje estaremos mais uma vez ministrando a palavra da campanha de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, capítulo 37. Aleluia. Palavra essa que está sendo ministrada e acredito eu que semana que vem será o último dia da campanha. E é só bênção que pessoas têm sido alcançadas através desta campanha, através das orações. E eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais até o término desta campanha. Muitos milagres, muito testemunho tem acontecido no grupo. Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Eu quero aqui agradecer a participação da missionária Eva, a participação do evangelista. Quero agradecer por terem compartilhado este áudio. Nós havíamos convidado o missionário Moisés da rádio para estar ministrando a palavra hoje, porém ele não entrou em contato comigo e a palavra não pode deixar de ser ministrada. A palavra ela tem que ser ministrada porque faz parte da campanha e não se deve quebrar a campanha. Devemos permanecer firmes, independente se é em áudio ou se é em vídeo, a palavra ela tem que ser ministrada. A paz do Senhor Jesus Cristo. Janaína, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então me disse: profetiza a estes ossos, e disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Agora vamos para o versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós sabemos que esta campanha é uma campanha a qual fala sobre restauração, ressurreição, fala sobre o pecado que separa o homem da graça, que separa o homem da glória do Senhor, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele separa o homem. Eu quero estar lendo o livro de Romanos, que se encontra no capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é impuro, não havendo lei. Imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra, a qual o Senhor está ministrando ao nosso coração. Nós vemos aqui no livro de Romanos, que fala sobre a morte e o pecado que entrou no mundo. Ele entrou no mundo desde o começo, porque todos pecaram. E por terem pecados, estavam destituídos da glória de Deus. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então o povo de Israel havia pecado contra o Senhor. Eles estavam praticando tudo o que era desagradado diante do Senhor. Aqueles que pecaram contra o Senhor, a presença do Espírito Santo havia se retirado do meio daquele povo, do povo de Israel, o povo ao qual o Senhor escolheu para chamar de povo escolhido. Então, o povo ali de Israel estava lançado naquele vale de ossos secos. Eles estavam mortos em seus delitos, em seus pecados. Não havia mais a presença de Deus. Então, o Senhor levantou Ezequiel ali e levou ele em espírito no meio daquele vale, para que Ezequiel viesse profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Então, meus amados, nós vemos aqui que o pecado, ele gera a morte, tanto física como espiritual. Porque todos ali, uma nação inteira, não havia um sequer no meio daqueles ossos que não havia se corrompido. Todos tinham pecados, a prostituição, a falta de amor, coisas terríveis o povo estava cometendo. O nome do Senhor estava sendo motivo de zombaria. Os povos estavam zombando do nome de Deus. Então o Senhor levantou Ezequiel. Não somente Ezequiel, mas também o Senhor levantou na mesma época Jeremias, Daniel e Ezequiel. Todos em diferentes lugares para profetizar para o povo, para aquela nação que havia se corrompido, que estava afastada da presença de Deus. E muitos se encontram desta forma, perdidos pelo pecado, afastados da presença de Deus, sofrendo por conta do pecado. Por isso, meus amados, que é importante buscarmos a presença de Deus, um coração quebrantado, arrependido, porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos ama. A palavra de Deus fala que o Senhor ama o pecador, o Senhor abomina o pecado. O Senhor odeia o pecado, mas o Senhor, Ele ama o pecador. E por conta desse amor, a Bíblia nos fala que Deus, Ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. O livro de João nos fala, no capítulo 19, a partir do 28, nos fala que depois, sabendo Jesus
que já as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui nós vemos Jesus entregando o Espírito ao Senhor, ao Pai, a morte de Jesus. E os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se pois quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, com os soldados, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu o testificou. O seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras, que diz: nenhum dos meus ossos serão quebrados. E a outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Então nós vemos aqui a morte de Jesus Cristo por nós, por cada um de nós. Jesus, ele padeceu ali na cruz, ele morreu, ele crucificou lá, ele verteu o seu sangue naquela cruz por cada um de nós. E hoje nós estamos aqui. E muitos ainda não querem se arrepender, muitos não querem buscar a presença de Deus por conta do coração duro, o coração de pedra, não querem aceitar a esse Jesus maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário, que nos amou e que se fez maldito ali na cruz, porque a palavra nos fala que maldito é aquele que era pregado na cruz. Ele era homem puro. Isaías vai nos falar, Isaías 53, a palavra nos fala que, deixa eu abrir aqui minha Bíblia que eu vou estar lendo. Aleluia. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo e perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para nós, para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso dele algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 6 de Isaías, a palavra vai nos dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Aleluia. Então aqui fala, meus amados, que Jesus, ele padeceu, ele sofreu por cada um de nós, e quando ele fez esse sacrifício, ele levou sobre ele as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades, o nosso pecado, o castigo que nos trazia a morte, ele levou sobre ele. Hoje, nós somos feitos geração eleita, sacerdócio real, por conta do sacrifício de Jesus.
O véu foi rasgado de cima embaixo. E a nação de Israel, o povo de Israel, estava destituída da glória de Deus. Porque o pecado, meus irmãos, nos afasta de Deus. O pecado, nos afasta da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se afasta, ele se entristece. E quando isso acontece, vem o sofrimento, vem a tristeza, vem a dor. Por isso que muitos estão sofrendo, por isso que muitos se encontram no vale, por conta da desobediência, por conta da rebeldia. E ainda muitas das pessoas ainda questionam Deus, culpam Deus pelo seu sofrimento. Aleluia. O homem, meus amados, é mau. O próprio Jesus nos testificou isso, que nós somos maus e que o único que é bom é Deus. Deus é bom. E Deus sendo bom, Ele enviou o seu único filho para morrer ali na cruz do Calvário, para se fazer sacrifício, porque nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos como aquele vale de ossos secos. Estávamos todos ali, naquele vale. E através do sacrifício vivo de Jesus ali na cruz, Ele veio e nos resgatou. Ele fez na minha e na sua vida crescer os nervos, juntou os ossos primeiramente, Ele criou aquele reboliço, como foi dito ali na palavra de Ezequiel, fala que os ossos começaram a fazer um barulho ali no meio daquele vale, porque os ossos começaram a se bater osso com osso. E aí começou aquele barulho, aquele rebuliço. Imagino eu que levantou a poeira, porque os ossos começaram a se juntar. E o Senhor, Ele nos tirou, Ele nos resgatou daquele vale. E muitos meus irmãos querem voltar para o vale. Muitos querem ficar no vale. Não querem sair do pecado, querem continuar no pecado, querem continuar no erro. Mas Jesus, Ele é misericordioso. Ele está aqui nesta noite para me perdoar, para te perdoar, para fazer uma obra na tua vida. E aqui nos fala, meus amados, no capítulo 6, deixa eu ver aqui, no capítulo 19, nos fala, 20 de João vai falar que no primeiro dia da semana, Maria, ela foi até o sepulcro. E quando ela chegou lá, ela encontrou que a pedra do sepulcro havia sido tirada. Então ela correu até Simão e um outro discípulo que João, né? Então ela foi até Pedro e João e disse a eles que Jesus não estava no sepulcro. Imagino eu que Maria havia pensado que tinham roubado o corpo de Jesus. E Pedro saiu com João, foram correndo até o sepulcro e chegaram lá os dois juntos. E quando eles chegaram lá, chegaram depressa, mas eles se abaixaram e somente viu os lençóis que estavam no chão. Então ele entrou no sepulcro e não viu nada, só os lençóis ao quais haviam enrolado o corpo de Jesus. E o lençol que tinha posto sobre a cabeça estava lá, porém o corpo de Jesus não estava mais. Então eles entraram, outros discípulos entraram, viram e creram, porque ainda sabiam o que era necessário, que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Imagino eu que Pedro e João não entenderam o que estava acontecendo. Então, eles saíram de lá e voltaram para suas casas. E Maria estava chorando.
Maria ficou ali chorando. Aqui eu vejo, meus irmãos, que as mulheres, elas têm um chamado do clamor diferente do homem. As mulheres, elas choram na presença do Senhor. Elas se derramam. E ela, estando ali naquele lugar, diante do sepulcro, chorando, abaixou. Ela se abaixou diante do sepulcro. E quando ela se abaixou, ela viu 2 anjos, diz a palavra de Deus, vestida de branco, assentado aonde estava o corpo de Jesus, onde o corpo de Jesus estava. Um na cabeceira e o outro no pé, diz a Escritura. E eles olharam para Maria e disseram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé diante dela. Mas ela não sabia que era Jesus. E disse então Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Jesus perguntou para Maria. E ela, cuidando que era o jardineiro, ela disse: Senhor, se tu o levou, me dizes aonde o puseste, e eu o levarei. Então disse Jesus a Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Logo ali, Maria reconheceu que era Jesus. E disse: Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então aqui nós vemos a morte e ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Jesus Cristo, ele desceu até o mais profundo e tomou as chaves da morte, as chaves que nos condenava, aquilo que nos separava. Jesus, ele quebrou, ele rasgou o véu, para que hoje nós estamos aqui fazendo essa campanha que tanto se fala de ressurreição, de restauração. Isso é um milagre. A salvação em Cristo, ela já é um milagre. Ela é um milagre, meus amados. Você aceitar Jesus como seu suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados já é um milagre de Deus na tua vida. Aleluia. A palavra nos fala que todo aquele que confessar os seus pecados, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, e confessar que Jesus é o suficiente e único Salvador, e aceitar o sacrifício de Jesus, o seu nome ele é escrito no livro da vida, lá no céu. E naquele grande dia, o Senhor, quando tocar a trombeta, que ele te chamar, o seu nome vai estar escrito lá. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. Todos aqueles que foram obedientes, todos aqueles que não pecaram, que pecaram, mas se arrependeram, pediram perdão, pediram ao Espírito Santo, meus irmãos, sabedoria. Porque muitas das vezes você pode falar: eu tentei, eu tento, mas eu não consigo. Peça para o Senhor. Peça para o Senhor te ajudar a sair desse vale. Esse vale do pecado, esse vale da morte, esse vale que só traz destruição, esse vale que só traz tristeza dentro do lar, que afasta você da presença de Deus. Porque quando a presença de Deus, ela se afasta de nós, quando a presença de Deus se retira de nós, nós estamos em meio às trevas. A Bíblia nos fala que Deus enviou a luz ao mundo. Jesus é a luz do mundo.
E se Jesus não está habitando em você, se o Espírito Santo não está habitando em você, você é trevas em meio às trevas. Então permita que o Senhor venha fazer morada em teu coração. Permita que Jesus venha morar no seu coração. Permita que Jesus venha te transformar. Porque muitas das vezes olhamos à nossa volta, porque a Bíblia nos fala que o justo, ele terá o melhor dessa terra. Mas quantas pessoas, meus amados, se formos parar para analisar, quantas pessoas, meu Deus, não têm tido o melhor da terra, têm padecido, têm sofrido. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que você não tem Jesus. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo que habita dentro do teu ser. Jesus disse que eu vos dei a paz. No mundo eu vos deixo a minha paz. Diz assim, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus disse que Ele nos deixou a paz dele. E quando nós deitamos e descansamos na paz de Cristo, nós conseguimos enfrentar as tribulações, porque estamos na paz, porque a paz de Cristo reina em nós. A paz de Cristo nos traz a confiança em Deus. Dependente da situação que você está passando. Você pode estar com um parente internado no hospital, mas a paz de Cristo, ela te faz confiar e crer que tudo é possível ao que crê, que o milagre acontece. Aflição, todos nós vamos passar. Tribulação, todos nós vamos ter. Mas tenha paz. Tenha paz no seu coração. Isso não quer dizer que Cristo não mora e nem habita dentro do seu coração. Nós sabemos que o pecado tem consequência. Todo pecado gera uma consequência. Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E o pecado nos separa da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E é importante buscarmos, termos a comunhão com o Senhor. É importante buscarmos verdadeiramente o Senhor, porque Ele nos amou. E aqui fala, a palavra de Deus, ela vai nos falar que após Jesus ter aparecido para Maria, Jesus, ele foi até a casa onde os discípulos se encontravam. E havia um no meio deles que não acreditou. Tomé. Então Jesus mostrou a ele as feridas, os cravos que estavam nas mãos, nos pés. E Jesus, ele morreu por mim e por você. Lá ele verteu o seu sangue. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E a palavra nos fala que era para que se cumprisse as Escrituras. Era necessário que Jesus viesse padecer por nós, para nos resgatar. Ezequiel, ele havia sido levado no meio daquele vale. Mas Ezequiel, ele foi levantado para profetizar no meio daquele povo, para que aquele povo viesse a ter vida novamente, para que o Espírito do Senhor viesse a habitar no meio daquele povo. Ezequiel profetizou. E quando Ezequiel profetizou, no meio daquela nação, um grande exército se levantou. Um grande exército se levantou e se pôs de pé. Porém não havia o Espírito. A palavra de Deus nos fala que não havia o Espírito neles. Então o Senhor ordenou a Ezequiel, profetiza Ezequiel. Profetiza ao Espírito. Então Ezequiel profetizou ao Espírito.
Sopra, Espírito, dos 4 cantos sobre estes corpos. E quando o Espírito veio sobre eles, eles passaram a ter vida. Porém, meus amados, o único, o suficiente Salvador é Jesus Cristo, que nos levantou como um grande exército. Nós somos esse exército. E o Senhor, Ele te levantou, Ele te resgatou, e Ele te resgatou com sangue. E Ele enviou o seu Espírito Santo sobre nós. A Bíblia nos fala lá em Atos. Se você quiser, abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 2. A palavra de Deus vai nos falar que era necessário que Jesus viesse padecer, que Jesus viesse morrer por nós. E fala assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estando todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Então nós vemos aqui que após Jesus ter subido, após Jesus ter voltado junto ao Pai, se cumpriu a Escritura, foi enviado o Espírito Santo que está conosco até hoje, que está aqui comigo, que está aí com você. Então, meu amado, se você acha ou pensa que existe alguma coisa impossível para Deus, você está pensando errado. Não há nada impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que estava morto na sua vida, se você abrir a sua boca e profetizar, habita dentro de você o Espírito, o fôlego de vida, que é a presença de Deus. Então abra a sua boca e profetiza vida, profetiza portas abertas, profetiza restauração, profetiza renovo, profetiza a cura, profetiza um milagre. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai contemplar com os teus olhos o milagre de Deus e a manifestação, a materialização das promessas do Senhor em sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero aqui primeiramente pedir perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras, gestos, atitudes. E quero aqui, Senhor, apresentar, meu Deus, a todos, meu Pai, que fizeram parte dessa ministração, que ouviram, Senhor, esta palavra. Que o Senhor venha tocar nos corações, Deus. Que o Senhor venha restaurar, ressuscitar, arrancar, Senhor, da cova os sonhos que já morreram, a esperança. Visita, Senhor, a Pietra, que está lá no hospital, que fez a cirurgia, tomografia, que está sendo ali, Senhor, que ela está passando por um procedimento, Senhor, médico, clínico, porém ela ainda se encontra sedada. Que amanhã nós venhamos ter notícias boas da Pietra, que ela está se recuperando. Toca, Senhor, ali nos pulmões dela, vai tirando, Senhor, toda a infecção, toda a bactéria, vai restaurando a saúde da Pietra. Pai, no nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, visita a Pietra, Senhor, ali naquele hospital, vai visitando, Senhor, em nome de Jesus. Vai, Pai, trabalhando ali na vida dela. Vai limpando, desobstruindo, Senhor, todas as veias, Senhor, do pulmão, aonde se encontra obstruída por conta, Senhor, do pus. Mas eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio, Senhor, na restauração. Eu creio, Senhor, na restauração da vida da Pietra. Eu repreendo todo espírito de morte, todo decreto de morte da vida da Pietra que caia por terra. Em nome de Jesus. Visita também, Senhor, a Maísa.
Nós não tivemos notícia dela hoje, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio, meu Deus, no milagre. Eu creio, Senhor, na restauração. Eu creio que o Senhor já visitou ela naquele CTI. Que o Senhor está trabalhando na vida dela, Pai. Eu creio, Pai. Eu tenho fé, Senhor, no milagre na vida dela, Pai. Que o Senhor já operou, Pai. Que o Senhor já deu livramento. Porque nós estamos clamando, nós estamos orando, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Alcança, Senhor, a cada um dos meus irmãos. Entra, Senhor, com salvação, com libertação. Toca, Senhor, em cada coração. Toca na nossa mente, Pai. Nos revista, Senhor, de toda a armadura celestial, para que possamos resistir, Pai. Firme, Senhor, no dia mau. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, a missionária Eva, ali no lar dela. Vai tirando todo impedimento, toda barreira. Vai providenciando, Senhor, o que a sua filha precisa. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, Pai, todas as causas, Senhor, diante da Tua presença. Creio, Pai, no milagre. Restaura, ressuscita, liberta, cura, Senhor, todos aqueles, Pai, que ouvirem esse áudio, ouvirem, Senhor, esta oração, Pai. Alcança cada um deles, Pai. Abençoa, Senhor, o evangelista Manuel. Abençoa, meu Deus, a Ronilda. Abençoa, Senhor, a Rosângela. A todos que entraram, Senhor, e assistiram, Senhor, essa ministração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcança, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, vão assistir, Deus. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que vão ouvir ainda, Senhor, essa ministração, que vão ouvir esta oração. Que o Senhor venha abençoá-los, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus. Graça e paz. Deus te abençoe.